A Cândida Isolda, que está conosco em nosso canal, que está inscrita em nosso canal, a respeito do vídeo sobre o inconsciente, um vídeo do bloco Psicologia Espírita, ela perguntou assim nos comentários: o inconsciente são os aprendizados de outras encarnações? E o consciente é essa vida? Essa é uma questão muito interessante que diz respeito realmente a um tema de psicologia espírita e ele divide opiniões, esse assunto divide opiniões. Mas, de um modo geral, a lógica aqui da nossa Cândida é uma lógica que me parece acertada, que me parece coerente, né? A ideia de que o inconsciente seja um depósito de conteúdos de existências anteriores me parece bem apropriado. Só que a gente precisa fazer um reparo aqui. Quando a gente fala em inconsciente, o termo inconsciente é um termo bem desenvolvido na teoria freudiana. E na teoria freudiana, o inconsciente no sentido freudiano tem a ver com conteúdos reprimidos desta vida. Como o ser humano, na visão da psicanálise freudiana, é apenas o ser humano material, é o sujeito material, aquilo que ele assimila no inconsciente tem a ver com memórias e conflitos que foram recalcados, que foram reprimidos. Eu estou falando de uma forma bem simples. Quem for psicanalista ou psicólogo clínico sabe que eu estou falando de maneira simplista aqui, de maneira assim bem claro, o mais clara possível, para tentar ser o mais claro possível. Mas na obra freudiana, a ideia do inconsciente aparece como sendo aquele local onde há a maior quantidade do nosso psiquismo, ou seja, o nosso sistema mental, na sua totalidade, abrange consciente e inconsciente. E o inconsciente seria a parte maior, seria a parte que a gente normalmente não conhece. E é nesse inconsciente que o sujeito muitas vezes reprime conflitos que ele viveu na infância, desejos que ele sentiu, mas que era proibido, que era reprimido, que a cultura reprovava, e assim ele recalcou, ou seja, ele negou que sentia aquilo, ele fez de conta que aquele sentimento, aquele pensamento não existia e tentou colocar para debaixo do tapete. Esse debaixo do tapete é o inconsciente, que nessa visão freudiana é cerebral, tá? Tem a ver com cérebro, tem a ver com, não apenas com cérebro, mas também com o psiquismo, só que um psiquismo da vida atual, em que eu vivi um trauma, ou vivi um desejo, como eu falei, ou vivi um conflito da infância e reprimi isso, deixei isso guardado. E isso guardado pode ter gerado algum conflito, alguma tensão, uma tensão que é muito colocado na obra freudiana, uma tensão psíquica, e emergiu mais tarde na vida adulta em forma de sintoma, em forma de neurose, em forma de somatização, e a psicanálise, como as formas de psicoterapia convencional, é para tentar trazer esse elemento inconsciente para a consciência a fim de digeri-lo, a fim de elaborá-lo e o sujeito se libertar dos sintomas que ele produz. Essa é a visão do inconsciente no sentido freudiano convencional. Na visão espírita, e claro, outros autores abordam a ideia de que o inconsciente pode ser esse freudiano, porque esse inconsciente, Cândida, esse inconsciente no sentido freudiano, não, é da vida atual mesmo. São os conflitos da nossa existência atual mesmo. São aquilo que a gente não conseguiu resolver no nosso autoconhecimento, na nossa jornada, e fica nos incomodando nessa vida mesmo. Só que autores como Jung e outros perceberam que, para além do inconsciente de Freud, há um outro inconsciente chamado coletivo. Nesse inconsciente há memórias passadas, memórias antigas, que, na visão junguiana, seriam os temas de toda a cultura, os temas de toda a civilização, que ficam presentes nas sociedades, e o ser humano herdaria isso geneticamente de outras gerações. Então, o conflito do homem primitivo diante da natureza e da insegurança diante da natureza, o ser humano atual herdou
por hereditariedade a ponto de ter insegurança em relação, por exemplo, ao mundo hostil, ao mundo exterior e assim por diante. Eu estou falando aqui de maneira bem simples. Então, nesse sentido, é um inconsciente coletivo, na visão junguiana, ainda assim não é necessariamente espiritual, nas colocações de Jung, é um inconsciente que tem a ver com memórias passadas, mas não memórias passadas reencarnatórias, mas memórias de outras civilizações que nós recebemos, né? Mas na visão espírita, esse inconsciente coletivo guarda não as memórias de outras civilizações que chegam até nós, mas é porque nas outras civilizações nós estivemos como espíritos reencarnados. E nessas épocas passadas, a gente viveu essas experiências, as experiências passadas, e trazemos esses conteúdos em forma de aprendizado, de tendência para essa vida. Só que o inconsciente... Aí há autores como Jorge Andréa, como a própria Joana de Ângeles, quem leu Vida, Desafios e Soluções vai ver isso, vai dizer que o inconsciente pode ser considerado como sendo uma estrutura onde tem camadas. As camadas do inconsciente mais superficiais são aquelas que eu reprimo, que eu recalco, que eu escondo, que eu nego desta vida mesma. E que são, portanto, armazenados pelos neurônios cerebrais, esses conteúdos. Pelos neurônios cerebrais. Mas que há um inconsciente que vai para além do cérebro. E esse inconsciente que vai para além do cérebro é o inconsciente onde estão, sim, sem dúvida nenhuma, o aprendizado de outras vidas. Então, resumindo é o seguinte. O inconsciente... são o aprendizado de outras encarnações? Depende. Se é o inconsciente da vida atual, são conteúdos da vida atual. Ou seja, depende de que inconsciente você fala. Ou então, eu posso dar a seguinte resposta. O inconsciente são aprendizado de outra vida em um certo nível de profundidade, porque você pode considerar vários inconscientes, ou um inconsciente só com camadas mais profundas. Então, em níveis mais profundos, sim, em nosso inconsciente tem... Não é que o inconsciente seja apenas os aprendizados, mas no inconsciente tem também os aprendizados de outra vida, de outras vidas. E nesse caso, as memórias do passado reencarnatório minhas, essas memórias, quando eu reencarno pelo cérebro, pelo esquecimento do passado que bloqueia as lembranças, eu não tenho memória, eu não tenho lembrança. Mas, apesar de não ter lembrança, eu não perco as minhas tendências, as minhas aptidões, que ficam ali dormindo no meu inconsciente. Então isso, de alguma forma, explica a facilidade de uma criança, por exemplo, para uma área em detrimento de outra. Porque pessoas há que têm facilidade com exatas, e outros têm facilidade com humanas, e assim por diante, e vice-versa. Porque algumas pessoas desde cedo têm facilidade com um tipo de disciplina, e outras têm uma grande dificuldade com aquela disciplina, e por outro lado, esses que têm a facilidade com essa disciplina têm uma grande dificuldade com outra disciplina. Tem a ver com aprendizados já vivenciados, já realizados em outra existência, em outra encarnação. Agora, o inconsciente não é só os aprendizados. É os aprendizados também, mas são as tendências, aquilo que eu desenvolvi. Se você chama isso de aprendizado, tudo bem. Aquilo que eu desenvolvi como tendência, então, por exemplo, uma tendência artística, cultural, ok. Mas também tem a tendência, por exemplo, para o ódio, a tendência para determinado vício. Isso também está no meu inconsciente. Porque é aquilo que eu cultivei, é aquilo que eu vivi, são os hábitos meus de outras encarnações. Memórias que estão no perispírito, essas memórias das encarnações passadas estão no meu perispírito, e nesse perispírito, quando eu reencarno, está bloqueado pelo cérebro, porque o cérebro bloqueia as lembranças do passado, mas essas lembranças não vêm em forma de memória, não vêm em forma de cognição, vêm em forma de aptidão. Então, eu não sei porque eu sei, mas eu sei. Eu não sei porque eu gosto disso, mas eu gosto. Eu não sei porque eu tenho uma tendência a isso ou aquilo, mas eu sei. Eu não sei porquê, mas eu tenho. Então, são aptidões, são tendências, são inclinações. Kardec vai dizer que toda inclinação de agora, muito acentuada, é sinal de uma inclinação que foi exercitada antes. Toda imperfeição
Inclinação pode ser inclinação para o bem ou para o mal. Inclinação pode ser uma virtude, a inclinação à paciência, a facilidade que eu tenho de ter tolerância, de ter paciência, é sinal de um trabalho já exercitado de paciência em outras encarnações. Da mesma forma, uma inclinação para o vício é sinal de uma imperfeição muito arraigada desse vício em outra existência. Então, no inconsciente tem memórias, lembranças. Nesse inconsciente mais profundo, essas lembranças eu não tenho acesso nesta vida, nessa existência, a não ser em casos excepcionais onde o indivíduo tem uma lembrança de existência passada. Mas, via de regra, eu não tenho acesso a essas lembranças de outras vidas nessa parte do inconsciente mais profundo. Na parte do inconsciente mais superficial tem a ver com as memórias e os conflitos desta vida, que eu posso esquecer também. Quantos traumas que a criança esquece? Quantos traumas que, para sobreviver, o indivíduo apaga da memória, para o indivíduo conseguir sobreviver e não ficar com aquele trauma desorganizando a vida dele. Traumas infantis, muitas vezes, que o indivíduo bloqueia para que ele possa viver e mais tarde aquele conteúdo possa voltar à memória, né? O inconsciente liberar essa lembrança. E isso no caso de algo superficial. De algo profundo tem a ver com outras existências, onde tem memórias. Essas memórias se manifestam na minha consciência em forma de tendência, de inclinação. Agora, a Cândida pergunta assim, e o consciente é essa vida? O consciente, a gente pode entender o consciente como sinônimo de ego, ou seja, a noção do eu personalidade, do eu indivíduo. Então, essa noção é que faz eu interagir com o mundo exterior, com o mundo material, sim, sem dúvida nenhuma. Nesse sentido, o consciente, o estar consciente é ter conhecimento das coisas, é estar lúcido, é estar desperto, né? Mas o consciente pode ser no sentido de onde estão as leis de Deus. Kardec pergunta, na consciência. Essa consciência aí não é consciência no sentido de eu tomei anestesia e o efeito da anestesia passou e eu voltei à consciência. Não é esse voltar à consciência que é a consciência de vigília. Essa consciência de vigília, sim. Você tem razão, Cândida. Essa consciência de vigília é essa vida. É o eu atual, é o eu do presente. Mas há uma consciência ou um consciente que tem a ver com a parte mais nobre do indivíduo. Aquilo que Jung chamou de self, o eu superior, que nós preferimos a expressão espírito imortal. Ou seja, a minha dimensão mais nobre, onde estão as leis de Deus, é a que a gente chama de consciência, conforme a questão 621 de O Livro dos Espíritos.